Olá, muito bom dia. Graça e paz do Senhor Jesus seja com a sua vida, sua casa, sua família. Talvez aí no seu local de trabalho, talvez num tempo de lazer que você esteja com a sua família e você separou esse momento para ouvir a ministração da Palavra de Deus. Que o Espírito Santo possa realmente estar presente, agindo poderosamente na sua vida nesse momento. E eu quero compartilhar uma palavra que se encontra aqui na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 5, dos versículos 15 em diante, onde a palavra do Senhor nos diz o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Que o Espírito Santo fale ao meu e ao seu coração através desta palavra. Queridos, o tema dessa mensagem é sabedoria, necessidade para todos os dias. Sabedoria, uma necessidade para todos os nossos dias. Quando nós pensamos em sabedoria, queridos, nós precisamos entender o significado desta palavra. Quando nós pegamos esta palavra num sentido mais geral, o sentido da palavra sabedoria é a arte de bem aplicar o conhecimento que se tem. Ou seja, eu tenho um conhecimento e sei aplicá-lo corretamente. Isso é ser sábio. Mas quando nós pegamos biblicamente, num sentido mais teológico, nós vamos entender que sabedoria é viver a vida do ponto de vista de Deus. É viver a vida segundo a vontade de Deus. E a palavra sabedoria, aqui no Novo Testamento, ela é uma junção de 3 palavras no original, em que uma diz respeito à revelação, a outra à interpretação e a outra à aplicação. Então, quando eu tenho uma revelação, quando eu consigo interpretar corretamente a revelação que Deus me dá, e eu me disponho a aplicar, eu estou vivendo com sabedoria. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está recomendando aos irmãos aqui em Éfeso. Ele começa dizendo no versículo 15, um chamado de atenção, dizendo assim: olha, vejam prudentemente como vocês andam, não como necios ou loucos, mas como sábios. O apóstolo Paulo faz um chamado da parte de Deus àqueles irmãos para que tenham o cuidado de viver com sabedoria. E aqui nós vamos ver como é que nós podemos viver uma vida com sabedoria. Em primeiro lugar, há uma recomendação de Tiago na sua carta. Ele diz o seguinte: se alguém tem necessidade de sabedoria, peça a Deus, que liberalmente dá a todos e a ninguém sonega. Ou seja, se eu buscar sabedoria, se eu procurar a Deus e pedir a Ele sabedoria, eu vou receber a sabedoria que eu necessito para viver a minha vida. Assim como fez Salomão. Quando Deus se manifesta para Salomão, quando ele está na inauguração do templo que ele construiu como rei de Israel, Deus diz para ele: olha, peça-me o que você quiser. E Salomão, naquele momento, foi muito feliz no seu pedido, porque ele disse: Senhor, me dê sabedoria, porque eu preciso governar o seu povo. E Deus se agradou muito de Salomão e deu além do que ele havia pedido. Mas o que é? Como eu posso viver uma vida com sabedoria? Uma necessidade para todos os meus dias. Em primeiro lugar, queridos, o apóstolo Paulo é claro, dizendo assim no versículo de número 19: remindo o tempo, porque os dias são maus. Para que eu viva uma vida com sabedoria, eu preciso aprender a administrar o meu tempo.
O tempo que o Senhor me concede todos os dias. Quantos de nós já não conversamos, não falamos, já não ouvimos, e como temos ouvido nesses últimos tempos, que os dias têm passado muito rapidamente, os meses, os anos, nós já estamos no 3º mês do ano de 2021 e parece que o tempo está voando. Muitas vezes nós não estamos administrando corretamente o tempo. Eu pergunto a você e peço que você, juntamente comigo, faça uma reflexão da sua vida. Como têm sido os seus dias? Como você tem administrado os seus dias? O que você tem feito dos seus dias? O que você tem feito do tempo que Deus tem dado a você de vida aqui na face da terra? Em que você tem aplicado esse tempo que Deus tem concedido a você? Sabe por que eu digo isso? Porque todos nós temos uma dificuldade na administração do tempo. Tanto é verdade que o termo que Paulo usa aqui é remindo o tempo. O que é remir? É tomar de volta do domínio de alguém ou de algo. Então Paulo está dizendo assim, constantemente eu e você vamos ter que fazer uma avaliação da nossa vida e retomarmos algumas coisas e voltarmos alguns passos e retomarmos algo que estamos deixando com o passar dos dias. Eu, particularmente, nesses últimos dias, tenho tomado uma decisão de deixar um pouco as redes sociais para estar com a palavra. Eu tenho feito esse propósito diante de Deus e digo a você, tem sido uma faxina que Deus tem feito na minha vida, na minha mente, no meu coração. Tenho experimentado de algumas coisas muito especiais da parte de Deus, porque o Senhor tem falado muito forte ao meu coração. Esse é o primeiro ponto que Paulo diz. Para vivermos uma vida com sabedoria, nós precisamos avaliar e procurar administrar corretamente o tempo que nós estamos tendo da parte de Deus. Uma segunda coisa é que Paulo vai dizer aqui no versículo de número 17. Ele diz assim: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Nós já dissemos que sabedoria, biblicamente, é viver a vida do ponto de vista de Deus. Então eu preciso buscar conhecer qual é a vontade de Deus para que eu viva uma vida com sabedoria. Então eu preciso buscar em Deus. E dissemos que a palavra sabedoria se divide em 3 partes. A revelação. Eu preciso buscar algo da parte de Deus, uma iluminação para a minha mente, uma palavra de direção. Em segundo lugar, procurar compreender o que significa isso que Deus está me falando. É o entendimento, é a interpretação do que eu estou recebendo da parte de Deus. Porque, queridos, às vezes nós recebemos um insight, uma visão, temos uma palavra da parte de Deus, mas isso é a primeira parte. O que significa isso especificamente para mim? Deus quer falar comigo e com você. Deus quer se revelar a nós. Mas é preciso que nós busquemos ouvir a sua voz e procuremos entender aquilo que Ele está querendo ou está nos falando, o que Ele está nos comunicando, para que então nós possamos aplicar com diligência, com responsabilidade e com disposição no nosso coração tudo isso que nós ouvimos, que nós interpretamos e agora nós vamos praticar. Então Paulo está dizendo, procure conhecer qual é a vontade do Senhor. Queridos, nós estamos vivendo tempos onde nós nos divagamos, nos dispersamos. Nós estamos buscando informações em tantas fontes. Eu não estou dizendo para você viver uma vida alienada, não é isso. Pelo contrário, nós temos que nos envolver no mundo. Mas, queridos, a nossa fonte, a fonte de vida, a fonte de água viva, aquele que traz o alimento que nós precisamos, o pão da vida é Cristo, é a sua palavra. É a partir daqui que nós vamos começar a definir os nossos passos. É a partir daqui que nós interpretamos, inclusive, o que está acontecendo no mundo. Porque o que está acontecendo não é surpresa. Para os cristãos, não. Isso está revelado na palavra.
Jesus falou a respeito disso. Jesus falou de pestes. E nós estamos vivendo um tempo onde há uma manifestação global de uma pandemia, de um vírus que tem acometido a vida de muitas pessoas. É aqui que nós vamos encontrar. Procurar conhecer qual é a vontade do Senhor. E terceiro lugar, além de remirmos o tempo, além de nós administrarmos corretamente o tempo, além de buscarmos conhecer a vontade de Deus, Ele vai nos dizer, olha, não se embriague com esse mundo. O termo usado aqui diz respeito a contaminações do mundo, mas enchei-vos do Espírito Santo. Veja que a palavra que Paulo está trazendo, ela traz uma responsabilidade para mim e para você. A Bíblia não diz que o ser humano, o homem, a mulher, eles vão ser cheios automaticamente do Espírito Santo. Todos aqueles que recebem Cristo na sua vida como Senhor e Salvador, recebem o Espírito, como selo do Senhor, de que eu um dia vou estar para sempre com Deus. Mas viver uma vida cheia do Espírito é uma responsabilidade pessoal. Por isso que Paulo diz, enchei-vos. É um movimento que diz respeito a mim e a você. E como é que eu busco viver esta vida cheia do Espírito Santo? É procurando, querido, dobrar os meus joelhos, ter tempo em oração, ter tempo com a palavra de Deus. Mais uma vez, nós estamos nos reportando ao tempo. Faça uma avaliação séria do tempo que você tem despendido nas redes sociais. Separe um tempo para interceder por pessoas. Quantas pessoas queridas nossas estão hoje internadas, estão pedindo oração para nós, e muitas vezes nós dizemos assim, não, eu vou orar por você, e nós sequer lembramos disso. Sabe por quê? Porque a nossa mente está contaminada, a nossa mente está cheia de muitas outras coisas, e nós já não temos nem disposição mais para nos colocarmos diante de Deus, e é isso que ele está dizendo, olha, não se encha desse mundo, não encha a sua mente das coisas deste mundo, mas busque uma vida cheia do Espírito Santo. Porque se você viver uma vida cheia do Espírito Santo, você vai viver olhando para o alto, ainda que os seus pés estejam aqui na terra. Que nós possamos buscar essa vida de sabedoria, que nós possamos pedir sabedoria a Deus, mas fazermos o movimento que a palavra de Deus nos ordena, para que nós experimentemos essa vida verdadeiramente cheia do Espírito Santo e viver uma vida em sabedoria, fazendo a vontade do Senhor. Eu quero orar com você. Pai, nós queremos te dar graças no nome do Senhor Jesus, nós queremos te bendizer, nós queremos te exaltar e te glorificar, porque a tua palavra está revelada a nós. E o Senhor nos dá a oportunidade todos os dias estarmos diante da tua presença, buscando o Senhor e pedindo ao Senhor sabedoria, para que nós saibamos viver esses dias, Pai. O Senhor deixou revelado a tua palavra para nós e nos deu a oportunidade de abrirmos ela, para ouvirmos a tua voz. E o teu Espírito nos revelar, nos fazer entender, compreender o que o Senhor está ministrando a nós, revelando, trazendo uma iluminação à nossa mente. E o teu Espírito, ele também é o Senhor quem produz em nós tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade. É o teu Espírito que nos conduz, que nos dá forças para nós nos dispormos a praticarmos tudo aquilo que o Senhor está revelando a nós. Pai, eu oro pela vida de cada uma das pessoas que estão ouvindo esta mensagem, talvez até internadas num hospital, pessoas que estão recebendo esta mensagem, que o Senhor se manifeste com cura, com libertação, com transformação. Que a tua boa mão esteja agindo na vida dos médicos, enfermeiros, dos funcionários, aqueles responsáveis, ó Deus, pela saúde. Deus, que estão envolvidos, ó Pai, na linha de frente. Que a graça do Senhor se manifeste sobre a vida deles, também dando a eles sabedoria para saber como se conduzir nesse tempo. E acima de todas as coisas, que o teu nome venha a ser exaltado e glorificado. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Querido, que Deus te abençoe. Que você fique na paz do Senhor Jesus. E até o nosso próximo encontro.